Entretexto. O espaço da literatura no seu rádio. Olá, está no ar o Entretexto, a revista eletrônica da Rádio Justiça para os apaixonados por literatura. Em destaque hoje, o livro A Era Kindle, Como Publicar e Lucrar com seu livro na Amazon, dos escritores Laísa Soares e Tiago Batista. Também vamos trazer detalhes do Escritas em Trânsito, projeto baiano que promove oficinas gratuitas ministradas por renomados autores. E ainda, as nossas dicas de audiolivro e a participação sempre bem-vinda dos nossos leitores. Fique conosco. Na Vitrine. Os escritores de primeira viagem que pretendem publicar um livro digital têm agora uma espécie de guia que poderá ajudá-los a promover o título. A Era Kindle, Como Publicar e Lucrar com o seu livro na Amazon, de Laísa Soares e Tiago Batista, apresenta estratégias e vantagens na hora de divulgar uma obra pela internet. E quem tem os detalhes do livro A Era Kindle é Laísa Soares, uma das autoras da obra. Oi, Laísa, tudo bem? Oi, Priscila, tudo jóia? Tudo bem. Quais são os atalhos e dicas oferecidas por você e pelo Tiago Batista aos escritores que pretendem emplacar um livro digital? Bom, quando a gente fala de venda de livro digital, é bem difícil assim, escolher uma ação que sozinha seja responsável pelo sucesso ou fracasso de vendas. Na verdade, o segredo do sucesso na promoção de livros digitais está na constância de pequenas ações, assim, ao invés de uma estratégia única que você aplique e dá o resultado todo. Tem alguns fatores de maior peso. O primeiro deles, é claro, é escrever bons livros. Escrever um livro que cumpre o propósito de entreter ou de ajudar o leitor. Isso porque um dos princípios de venda nessas plataformas digitais é a própria recomendação de livros pelos leitores. Então elas têm um peso expressivo quando novos leitores vão decidir comprar ou não o título. Então se o livro for ruim, não adianta. Não há nenhum autor que venda depois que os livros recebem muitas avaliações negativas. Depois disso, eu diria que a capa e o título são os fatores de maior peso mesmo nesse sucesso. Quais são os desafios e até as desvantagens da autopublicação digital? Então, eu pessoalmente considero de verdade que a publicação de livros digitais seja o melhor caminho para novos autores dar esse primeiro passo, né, para sair do lugar, ter os livros publicados de verdade. Mas é claro que tem algumas poucas desvantagens. Uma seria que, com a ausência de um editor, de uma editora por trás, de todos os profissionais que uma editora de tamanho, né, conseguem oferecer, trabalhar sozinho pode ser uma coisa meio solitária mesmo. Então, vai demandar um pouco mais de iniciativa, disciplina do autor, né, um nível de proatividade e empreendedorismo que às vezes ele não teria se ele tivesse com a assessoria de uma editora no método tradicional. Então ele vai precisar, como ele vai estar autopublicando, né, ele vai precisar fazer o papel do editor, do agente, vai ter que gerenciar o design de uma capa, vai ter que procurar um revisor. Então ele fica mais independente, mas ao mesmo tempo solitário nessa missão. E uma outra desvantagem que eu consigo citar assim seria não conseguir distribuir o livro em alguns pontos de venda físicos que ainda têm uma certa relevância, por exemplo, aeroportos e supermercados. Então, quando você está no meio digital, não consegue alcançar esse tipo de lugar. Quer dizer, o escritor ele precisa ter um perfil muito disciplinado, né, para ter essa autopublicação digital. Exato, demanda um esforço de disciplina e iniciativa dele bem maior. Mas certamente as vantagens de publicar um livro em formato digital compensam muito, tanto para autor quanto para leitor. Não é à toa que o número de livros digitais já vendidos nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, ele já supera a quantidade de livros físicos. Então, é o tipo de desvantagem que dá para ser contornada facilmente. E Laísa, vocês descobriram quais são os gêneros literários que oferecem mais chances do livro virar um best-seller? A gente está estudando esse universo da autopublicação há um bom tempinho aí. Então, a gente estudou, inclusive, o que os autores independentes de sucesso lá fora têm em comum. E tem, sim, alguns gêneros e algumas características que se destacam mais, justamente porque são os mais procurados pelos leitores, os mais populares, e onde eles estão mais dispostos a investir num autor desconhecido. No livro, a gente lista, sim, quais são os gêneros com maior potencial comercial, tanto em ficção quanto em não ficção. E se o escritor profissional consegue enquadrar os livros dele em algum desses gêneros, é um tanto melhor para ele, mais chance de sucesso para ele. Quando foi que você e o Tiago Batista tiveram a ideia de escrever essa espécie de manual para os escritores? Na
verdade, desde que a Amazon e a Kobo chegaram aqui no Brasil no fim do ano passado, o nosso interesse nesse tema aumentou. A gente já trabalhava com marketing digital e aí acabou percebendo, com a chegada dessas grandes plataformas, a gente viu a oportunidade de usar nosso conhecimento em marketing para ajudar essas pessoas que sempre quiseram publicar um livro, mas não tinham alternativa, além de bater de porta em porta nas editoras, né? Então tem muita gente especial por aí, com muita coisa boa para dividir com o mundo. E eu acho que poder ajudar esse tipo de pessoa a realizar esse sonho de publicar os livros é uma boa atividade para chamar de trabalho. Bom, que tipo de pesquisa vocês realizaram para embasar a obra de vocês? Não é segredo para ninguém que os maiores especialistas nesse assunto ainda estão fora do Brasil. Então a gente comprou e devorou vários livros estrangeiros no assunto, todos em formato digital, inclusive. E eu também fui a um evento em janeiro desse ano, tive uma série de painéis e workshops com alguns grandes nomes dessa área, incluindo o Guy Kawasaki, por exemplo. E, além disso, a gente contou com o apoio e a paciência de autores amigos nossos para testar as coisas que a gente ia aprendendo nos livros deles. Inclusive, a gente testou até uma técnica que está disponível no nosso site para ajudar o profissional a escrever um livro de não ficção em menos de 7 dias. Em uma semana a gente escreveu e publicou um livro sobre carros antigos junto com esse autor, o Lippel. Como é que é possível isso? Escrever um livro em menos de 7 dias? A pessoa tem que estar totalmente disponível, né, para escrever a obra. O que a gente fez foi o seguinte: o autor, ele já era um especialista no assunto, ele já tinha uma experiência vasta nessa área de carros antigos. Tudo que a gente precisou fazer foi ajudar ele a organizar o raciocínio, montar meio que um esqueleto do livro junto com ele e num exercício de entrevistas e anotações, e foi basicamente um fim de semana intensivo para a criação do conteúdo em si e uma semana em edição, formatação, revisão e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente conseguiu. Esse método, inclusive, para qualquer pessoa que acesse o nosso site, o www.sistemabestseller.com.br, com 2 L's, a pessoa pode receber de graça o vídeo onde eu explico exatamente como é que é esse método para sair do lugar e escrever um livro de não ficção em menos de uma semana. E depois que vocês ajudaram esse escritor de primeira viagem, né, escrever o livro em menos de 7 dias, vocês acompanharam também a procura da obra na internet? Sim, a gente fez um trabalho bem próximo com ele, um trabalho meio de coaching mesmo. A gente ajudou ele a escrever, a gente publicou o livro, então toda a parte de descrição do livro, e a gente também orientou ele como vender, que estratégias de marketing fazer com o livro dele, ou botar em prática com o livro dele para aumentar as vendas. Inclusive, esse livro já teve por volta de 200 downloads até agora, e tem mais ou menos 1 mês e pouco de lançado. Na internet ele tem como, de repente, reclassificar na página do Google para a pessoa que for procurar sobre, por exemplo, carros antigos. A pessoa consegue achar o livro dele primeiro? Como é que funciona isso? É engraçado me perguntar isso, porque isso é um trunfo que muitas pessoas do marketing não sabem e adorariam conhecer. É relativamente muito fácil ranquear uma página de livro da Amazon para determinados termos no Google. Então, ao buscar no Google hoje, se você busca por carros antigos, a gente já fez essa experiência e ele aparece bem colocado até no ranking do Google a página de venda desse livro. Então, é uma experiência bem legal. Tem alguma outra informação sobre a era Kindle, como publicar e lucrar com seu livro na Amazon, que você poderia destacar aqui aos nossos ouvintes, que seja interessante, de repente, para o escritor de primeira viagem, que quer saber mais sobre autopublicação digital? Bom, primeiramente o livro está disponível para todo mundo pela amazon.com.br. Para você conseguir comprá-lo, basta baixar gratuitamente qualquer aplicativo Kindle no seu computador, no tablet. Então, ele está disponível para qualquer pessoa. Segundo, eu acho que, como eu falei, né, todo mundo tem alguma coisa boa para dizer para o mundo. Se você não pensou em escrever um livro ainda, eu acho que com a chegada da Amazon e a Kobo, chegou esse momento de você parar para pensar o que você pode trazer de positivo em um livro ou mais livros. E eu acho que é um espaço muito democrático, que tem tudo para dar muito certo aqui no Brasil, como tem dado fora. E se eu fosse qualquer pessoa que estivesse ali com um livro na gaveta, um profissional que quisesse usar um livro para abrir mais portas profissionais, eu apostaria nessa ideia, publicar o meu livro pela Amazon. Nós conversamos com Laísa Soares, autora do livro A Era Kindle, como publicar e lucrar com seu livro na Amazon, juntamente com Tiago Batista. Laísa, muito obrigada pela participação aqui no Entretexto. Muito obrigada a você, Priscila.